Boa noite a todos, boa noite a Deusélia, mais uma vez nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana, com a graça de Deus. Isso. Livro Sinal Verde, capítulo 34, Sugestões no Caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessita, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Então, é com esse intuito, Senhor, dessa leitura, com essa promessa que o Senhor sempre nos traz de dias melhores, que aqui começamos o nosso estudo do Evangelho, pedindo o amparo desses amigos espirituais, do Centro Espírita Francisco de Assis, dos nossos mentores individuais, dos mentores desse trabalho, para que possamos a cada dia estar mais atentos, mais vigilantes, mais trabalhando dentro dos seus ensinamentos e dentro da boa nova do Evangelho. Que Jesus nos ilumine, nos guarde e esteja sempre conosco. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui mais uma vez para iniciar o nosso estudo minucioso do Evangelho de Mateus. A gente sempre explica que a gente faz esse estudo versículo por versículo, baseado no Mildinho Beraba do Aloysio Elias, e nós estamos atualmente no capítulo 15, entre os versículos 29 a 39, que é conhecida uma passagem como a segunda multiplicação dos pães e peixes. Quando alguém novo começa a assistir ou pede para a gente uma indicação, eu sempre indico que a pessoa pelo menos volte ao início da passagem do estudo para poder ter um entendimento, né? Porque a gente além dele ser minucioso, tem a passagem. Então a passagem vai tendo é interessante que a pessoa tenha sempre a passagem. Então nós começamos essa passagem no versículo 29, alguns estudos atrás. Então, seguindo a linha de raciocínio que o Aloysio vai trazer, a gente tem tido esse foco nessa passagem da misericórdia, da compaixão que Jesus sente, o poder que Jesus tem de empatia em relação àquelas pessoas que sofrem. Em especial, aquelas que vivem os dramas, que enfrentam aqueles dramas psicoemocionais, que tem uma... E a passagem vai mostrar Cristo se compadecendo dessas dores dessas pessoas, esse poder que ele tem de trazer bom ânimo, de trazer esperança para as pessoas, coragem, otimismo, essa valentia moral que ele transmite, né? Eu me lembro muito sempre do livro Boa Nova, porque o livro Boa Nova é basicamente isso. Eu tenho muitas vezes a palavra bom ânimo, que Jesus está sempre conversando com alguém, e a vida de Jesus é essa, né? Nos fortalecer diante das dificuldades, né? Nos blindar dentro dos sofrimentos. Não é uma questão de poupar a gente das dificuldades. Isso não existe, né? A gente não tem que pode achar, não, se eu estou com Jesus não vou sofrer, muito pelo contrário. Então, é sempre essa presença para nos fortalecer perante as nossas dificuldades. Trazer entusiasmo, né? Como Paulo falou, o Luiz cita como falou, combati o bom combate, né? Guardei a fé, é aquela frase do Paulo, né, famosa. Então, no versículo da semana passada, nós vimos que Jesus anunciou que pretendia alimentar aquela turba que estava ali em volta dele, porque ele não queria que ela desfalecesse. Ele se preocupa, ele sente que eles estavam ali há 3 dias, né? Cita até a questão dos 3 dias, e ele se preocupa porque ele não queria que eles na volta tivessem algum problema,
assim, lógico que é um alimento, a gente sempre dentro do Evangelho, a gente vê que não era só alimento material. Aí a gente ampliou essa compreensão para para entender que o caminho, que esse caminho seria a nossa existência, o curso da vida entre o berço e o túmulo. Seria essa viagem, né? E que sem esse alimento espiritual que nos nutre psiquicamente, que só Jesus e o Evangelho dele pode nos fornecer, a gente pode desfalecer no caminho, desanimar, desistir desse bom combate. Nós falamos sobre o desânimo, sobre a desistência, a deserção moral, que muitas vezes acontece àqueles que vão atravessar essa vida material, dentro da matéria. Mas o nosso versículo de hoje, é o Mateus 15, versículo 33, ele diz o seguinte: os seus discípulos lhe dizem: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tamanha turba? Então, os discípulos estão colocando duas situações para serem resolvidas. Em primeiro lugar, a quantidade, que era uma multidão, não é? E a segunda situação é o local onde eles estão. Quer dizer, além de ser muita gente, ter que precisar muita comida, eles estão lá no deserto. Então, a Luísa vai explicar que, pelo texto, eles podem concluir que eles não. Porque muitas vezes você pode pensar que ele está ali no. Eu acho legal do estudo da Luísa que ele vai te localizando onde que Jesus está, assim, geograficamente, mas também psiquicamente tem a ver, vai sempre relacionando essa geografia. Ele vai explicar lá, eu não vou explicar aqui com certeza, mas pelo que eu entendi, porque ele bota mapa, tudo, quem quiser vai lá no estudo dele, que ele vai explicar com mais precisão, porque ele é historiador, né? Entende mais. Geografia e história nunca foi meu forte, para ser sincero. Eu já falei que eu sou matemática, mas a gente vai tentar explicar. A gente sabe que Jesus vive ali na Galileia e que aí, pelo histórico dos nossos estudos anteriores, ele ficava por ali. Como havia muita perseguição, ele subiu, foi para o norte, lá da Palestina, aonde ele encontrou a mulher cananeia, né? Ele foi até mesmo meio que foi se afastando dali, porque meio que já ainda não estava na hora e ele foi para Cananéia. E aí agora, o que que eles fizeram? Eles estão voltando. Eu entendi que eles estão voltando para Galiléia, mas assim, lá no norte tem a Palestina, que é aquela região ali, né, da Sírio-Fenícia, onde morava aquela mulher. E aí mais ao lado direito, né, ao ocidente ali, ao nordeste ali, não, noroeste, acho, do lado aqui, ele vai ter um deserto que deve ser, porque ali tem o deserto da Síria, tem outros desertos, mas o Aloysio chega à conclusão que eles estão ali no deserto da Síria, que fica mais próximo à Galileia, porque eles já estão vindo embora. E ali tem ali o da Judéia, o Arábio, que ficam mais afastados, e o deserto do Sinai. Então, ele possivelmente, é lógico, né? Jesus e os discípulos estavam reunidos com essa turba em algum monte ou alguma colina desse deserto da Síria. Então, nós vamos ver nos próximos versículos que solução que Jesus vai dar para a alimentação daquele pessoal, de onde virão aqueles recursos. Mas hoje nós vamos focar o quê? O local onde eles estão, o local físico, mas que também a gente vai fazer dentro dessa metodologia do miudinho, dessa estratégia que a gente usa para estudar, além do conceito geográfico do local, extrair um conceito espiritual, psíquico, né? Que é o deserto. O que significa o deserto dentro da nossa metodologia? Então, ele vai se referir a esse deserto da Síria, mas ele dá a explicação que seria ali, por exemplo, essa região era onde era a região de um dos filhos do Herodes, que era o Filipe, que é aquele que tinha os tetrarcas, né? Que eram os filhos de Herodes, que eram, acho que 4. E aí eles herdaram, cada um herdou um pedaço, e justamente essa região era do Herodes Filipe, que é aquele que era casado com Herodias, e aí foi traído pelo irmão, pelo Herodes Antipas, que se casa depois com Herodias, fica com a mulher Essa história a gente até já contou anteriormente, né? E então
fica havia aquela constante, nessa região. E esse deserto é uma região, ele vai falar que o deserto nunca é uma região onde as pessoas moram. O deserto é um lugar onde as pessoas passam. Por quê? Porque é um lugar árido. Então, por exemplo, o próprio Abraão, o Jacó, quando eles andaram pelo deserto, peregrinaram, são os peregrinos do deserto. Mas eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? Chegar em algum lugar aonde eles vão. Quando eles chegam ali na região da Palestina, eles passam a viver, mas eles não moram, ninguém mora no deserto. Então, esse conceito o Luiz explica que é importante para essa nossa metáfora, para a gente, que é o que a gente vai usar, porque as pessoas passam, atravessam o deserto, mas sempre com uma perspectiva, um lugar seguro para ficar, que não é o deserto. Primeiro, por quê? Porque o deserto é árido, ele é seco, lá não chove, e por isso ele também é estéril. Tem lá alguma vegetação, mas é muito pouco, não tem uma árvore para a pessoa ficar embaixo, uma vegetação, não tem fauna por causa disso. Então, em geral, ali não tem muita vida, justamente pelo solo ser árido e estéril. Só existe o quê? A vida que se adaptou. Então pode ter o quê? Escorpião, aranha, coiote, abutre, como ele fala. Animais que, devido a viverem num ambiente muito estéril, precisam também adotar uma postura muito agressiva em relação à presa. São as aves de rapina, os serpentes, animais peçonhentos, víboras, porque eles precisam ser muito letais quando eles encontram uma presa. Então, é uma adaptação desses animais, que são muito agressivos. E aí, ele fala assim, então já sabemos que, então, ele fala, ó, se o local é deserto, é árido, estéril e hostil. Então, os animais também são. A vegetação também é hostil, porque ela é cheia de espinhos, o calor é muito forte, o clima é muito seco. Então, tudo vai conspirar para quê? Para que essa travessia não seja a melhor das experiências. É uma experiência desafiadora, diferente de quem está lá, né? Ele dá um exemplo de um shopping com ar-condicionado, vendo vitrine e com sorvete na mão. Então, toda essa descrição que a gente faz é para a gente fazer o quê? Uma analogia com o quê? Com o mundo, que é a experiência física entre o berço e o túmulo. Então, na realidade, qual que é o nosso local? É o plano espiritual, é o nosso objetivo. Nós saímos de lá para voltar para lá. E assim sucessivamente, são as reencarnações. Então, o mundo não é a nossa casa, nós estamos aqui de passagem, em travessia. E o ponto de partida é o berço, o ponto de chegada é o túmulo, e todos nós estamos nessa condição de peregrinos do deserto, apenas atravessando. Um deserto que é árido, que é estéril, que é hostil, e quem é do mundo, quem se adapta ao mundo, às vezes acaba sendo hostil, sendo, né, árido também, né? É muito bonito esse É, entendimento, né, que ele traz para nós, desse processo nosso de passagem num mundo de hostilidade, né, onde as dificuldades e as experiências nem sempre vão ser favoráveis, né? É bonito isso. E hoje, quando eu estava fazendo uma leitura de manhã também, eu estava pensando assim, esse poder de Jesus de insuflar nas pessoas bom ânimo, o quanto que a gente também deveria. Eu fiquei pensando assim: se as pessoas que se aproximam de mim, que convivem comigo, o que que a gente é capaz de passar para as pessoas? Se a gente tem Jesus como modelo e guia, o quanto seria interessante que a gente aprendesse realmente a ser como ele, distribuir aí bom ânimo, coragem para as pessoas, e não ser esses animais, né, cheios de hostilidade também, tanto quanto a multidão, e às vezes na nem é tanto experiência hostilidade, mas acho reencarnatória, que né? o que é pior não é hostilidade, eu acho que é a indiferença, porque você vê a sociedade hoje em dia, ela não quer ver, ela quer ir para um lugar bonito, todas as pessoas em geral, elas querem ir para um lugar bonito, para um shopping, mesmo quando vão viajar, elas procuram ficar nos hotéis de 5 estrelas, ou nos hotéis melhores, porque todo lugar tem uma periferia.
Você pode ir em qualquer lugar do mundo, tem uma periferia para ser conhecida. Mas a pessoa não quer conhecer, ela não quer ver. E quando aparece morador de rua ou alguém te pedindo, você se afasta, você atravessa a rua, você procura não. As pessoas não querem ver, elas querem que isso fique ali, ó, tira daqui, põe ali, põe no canto. Né, ela quer, é como se ela quisesse jogar essas coisas para debaixo do tapete. E isso vai ficando cada vez pior. Então, enquanto a gente estiver nessa situação, de hostilidade e às vezes de indiferença, nós não vamos ter um mundo melhor. O mundo só vai melhorar a partir das pessoas que enxergarem isso forem cada um, né? Eu acho que isso é uma questão individual de cada um, de você se transformar para transformar aqueles que estão à sua volta, transformar a sua família, filhos melhores, que você crie filhos melhores, gerações melhores. Por isso que eu acredito muito na evangelização, muito na educação de base, porque quem não tem uma educação de base, um momento assim, e hoje em dia, com o desequilíbrio que a gente vê nas pessoas, então é muito lento, a gente não pode ter pressa, mas também não pode parar, né? A gente tem que A gente não seguir. cair nessa deserção moral que está tomando conta das pessoas. Na medida que eu me torno indiferente ao que o outro está vivenciando, e eu quero ficar, né, colocar ali à margem mesmo, né, não quero olhar para aquilo, eu estou me distanciando daquilo que é a proposta cristã, né, e do entendimento maior que Deus é Pai e todos nós somos irmãos. E é o que essa Que nessa passagem vem trazendo, né? O interesse de Jesus por essa parcela de população frágil, hostilizada e marginalizada, e recebe essa nossa indiferença, porque é ela que precisa. E ela é que está pronta, que está mais preparada para receber esse ensinamento. Porque ela está mais fragilizada, justamente pelo fato de ela estar mais fragilizada. é o que é que é a nossa maior dificuldade, né? Entender que a dor nos aproxima do amor. Na dualidade que existe aí do mundo de dor, de sofrimento, que nós vamos estar despertos do amor. Seria mais fácil se a gente já se permitisse, né, se curvasse mais aos desígnios divinos e tivesse mais uma postura de submissão entre os desejos do Pai para nós. Mas a gente não se dobra, não se curva, aí a distância, né? Nós estamos num polo muito oposto, e aí fica mais difícil nos aproximarmos do equilíbrio do meio. Mas é o que a gente falou no estudo outro dia do Livro dos Espíritos, né? Que o mal, ele precisa estar, porque nós temos essa dualidade. Então, mesmo os mundos, assim, os espíritos superiores ou os mundos felizes, eles só o são porque já foram infelizes, porque já conheceram o mal. Você, para conhecer o bem, antes você tem que ter conhecido o mal. Ele que vai te ensinar, né? Um vai dependendo quase que do outro. Essa dualidade nossa é forte, mas os mundos não seriam felizes sem ser antes infelizes. Nós temos que ter esse processo de evolução, não é? A partícula vem para ela poder ir evoluindo. É uma No, coisa. no livro Justiça Divina, eu encontrei uma passagem, só para fazer um parêntese aqui, nesse momento. A leitura chama, o capítulo é Ante os Mundos Superiores. Aí eu gostei muito da expressão que ele usou. Vou mostrar para vocês. Olha, sem dúvidas, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Estão falando das dificuldades que a gente vai viver em termos disso, né? Mas olha que bonito. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma. Olha o termo que ele usa, né?
vibrações do sentimento coletivo, né, do sofrimento coletivo, na realidade vai ser essa radioterapia para a nossa alma. É como ficar livre do câncer, né, desse câncer moral que a gente está vivendo. Eu gostei muito dessa expressão. É o que ele vai falar aqui ao longo do estudo, que o próprio sofrimento é a cura do sofrimento, que o deserto é a cura dele mesmo. Olha, sanando a alineação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Então, é aquilo que esse estudo de hoje fala, né? Se a gente não tiver Jesus como guia e mestre, realmente a gente vai estar sujeita a se perder, né? E ficar nessa deserção moral cada vez maior. Mas é através mesmo dessa mesma deserção que vai trazer essa, essa Vai enfermidade da criar alma que essa a gente nuvem está e a própria vivendo, né? nuvem vai curar. A Isso que eu própria achei nuvem interessante no vai estudo. curar. É muito bonito. E dentro, em que tempo? No nosso tempo? Não. Não, no tempo de Esse Deus, né? problema é o tempo, que a gente acha que é daqui a pouco. E aí ele vai lá em João, quando Jesus está fazendo o sermão profético, onde ele anuncia a própria crucificação, está em João 15:19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe é próprio. Mas porque não sois do mundo, ao contrário, eu vos escolhi do mundo. O mundo, por causa disso, vos odeia. Né? Então, ele falando que essa experiência no corpo físico, do ponto de vista espiritual, vai ser árida, vai ser estéril, porque as coisas que nos parecem felicidade na vida, fisicamente, na realidade, elas não dão felicidade, elas dão prazer. Isso é muito claro da gente entender, né? O que são? São sensações, É, são agradáveis ao quê? Aos nossos sentidos. E isso não é a felicidade. E quanta gente acha que é. E elas não conseguem entender quando alguém que já entendeu que não é, por que que elas. É muito difícil explicar isso para quem ainda não sentiu. Porque ele fala, ó, comida saborosa dá prazer, um perfume de uma flor é prazeroso ao olfato, a textura da lã, da seda é prazerosa ao tato, a sensação que nós temos de nos agasalhar é um prazer para a pele, uma boa noite de sono, um banho de piscina, um passeio no parque, tudo, mas tudo isso é sensação, é um prazer físico, tudo que é prazer físico, mas isso não pode trazer felicidade, porque a felicidade é o bem-estar da consciência. Então, por isso quando que ele ele citou aí a questão do sono físico, aí eu fiquei pensando também no quanto que as pessoas, de maneira geral, estão com dificuldade para dormir e o número de pessoas dependentes de remédio por causa dessa questão do sono é grande no Brasil, né, e no mundo de maneira geral. A gente vê o isso consumo desse tipo de remédio é muito grande. em termos de pesquisa científica, mas é aquilo, se a gente não buscar Jesus para a travessia, as nossas dores vão ficar cada vez maiores, mais difíceis de vencê-las. E o que que dá o Porque é bom sono? justamente isso, tudo de matéria, ele vai trazer aquela sensação de prazer momentâneo. Então, eu estou com fome, fui lá e comi, me dá uma sensação de, de, de prazer mesmo, né? A experiência me dá aquela sensação de felicidade, que não é a felicidade. Mas aí o que que acontece? Como eu estou adquirindo valores cada vez mais materiais, a minha fome, ela não tem limite, eu posso me alimentar hoje, mas amanhã eu quero mais, aí se eu sei que alguém está comendo uma coisa diferente, eu quero também, e aí nós vamos buscando fora o que a gente precisa buscar dentro. E para ter uma noite de sono tranquila, você tem que estar o quê? Com uma consciência harmonizada com a lei, porque se não tiver, realmente falta-nos o Não, e sono. é quase que um imã, né, que te atrai. Já aconteceu comigo várias vezes que eu estou estudando evangelho, estou buscando atividade, buscando. Um dia eu comecei a ver essas coisas geográficas mesmo, não foi agora, já foi em estudos anteriores, que eu estava procurando alguma coisa dentro
do que ele explicou, para eu ver o mapa, para poder entender bem como é que é a situação. Aí, de repente, quando eu vi, eu estava num site oferecendo uma viagem para aquele local. E aí é bonito que você vê um cara assim, sabe, assim, eu não vou negar, eu fiquei com vontade de ir. Mas aí eu olhei, de repente, de acordar, falei assim, peraí, Rita, o que que você está fazendo aqui? Você não está viajando, você não vai viajar, você não vai fazer nada, você vai fazer, você está estudando miudinho, sabe? Percebe como que é fácil você se desviar do caminho? Porque aí é o que ele vai falar, que essa pessoa, se você busca a felicidade real, você não é do mundo. As pessoas não entendem que você faça isso. Mas se você busca sensações, então você é do mundo. E aí, para você ser do mundo, você vai ter que se adaptar, vai significar que você vai ter que ter essas sensações de prazer, vai ser ligada mais a prazeres do que a consciência, as sensações sensoriais, né? E aí, ou seja, ele fala, me adaptei ao deserto, assim como o escorpião, um abutre, os discípulos são acusados, porque eles estão o quê? Buscando a espiritualidade, que não é desse mundo. Então, eles não pertencem ao mundo, é onde Jesus e os discípulos são perseguidos. E até hoje, quem faz essas escolhas em termos de espiritualidade é considerado louco, é considerado sem juízo, não é? Eu gostei quando ele fala também, né, que se ser ou não ser do mundo é uma questão assim que eu busco, né? O que que eu estou buscando? E se eu preciso me adaptar ao mundo, eu estou buscando o quê? As coisas do mundo. Mas tudo isso me dá a sensação de prazer, tem custo. E É, quando tem custo, entra a questão aqui da disputa. da disputa. Então, o quanto que isso é sério, né? Esse processo de competitividade que as pessoas estão vivenciando É o deserto, e né? vivenciando de uma forma extremamente assim, alimentando, né, Rita, o egoísmo, o orgulho de cada um. Porque o tempo todo eu estou disputando alguma coisa até com alguém. Então, Aí gera o quê? estou me tornando Gera essa consumismo, hostilidade. gera um planeta desequilibrado. Essa semana eu assisti uma entrevista daquele cientista do Marcelo Gleiser, na Roda Viva, muito interessante, que no finalzinho ele fala, que é, como que nós vamos resolver essa questão? Porque ele fala que a Terra foi dessacralizada, é um livro que ele escreveu agora, é um manifesto. E aí ele fala que antes a Terra era sagrada. Aí quando veio o monoteísmo, os deuses, né, junto com os deuses, a terra também deixou de ser sagrada. E o homem passou a ser o quê? O rei da natureza. Porque ele não entendeu bem, não. E aí a questão daí ele vai falando da ciência também, como a ciência tem sido usada, porque a ciência é maravilhosa, mas o que você faz com ela é que é o problema. Quem vai lidar com ela, como você vai lidar com a situação, todo progresso é bem-vindo. Mas só, e aí ele fala, no final ele fala, a cultura do menos. Gastar menos energia, comer menos carne, é, menos água. O que que você pode fazer hoje, você? Que eu acho que é isso que é interessante você pensar. Você hoje, o que é que você faz para que esse local não seja um deserto? Porque do jeito que Você nós não se estamos torna um animal consumindo, do deserto, que né? Se você adaptando a ele. que você está se adaptando, criando uma situação de competição, de disputa e principalmente consumindo mais do que você teria direito de consumir. E se todo mundo consumir, não vai, né, não dá para todo mundo. E aí é onde está. E aí as pessoas estão mais carentes, e cada vez mais, por conta de menos pessoas com, que se a tecnologia, o mundo está avançando materialmente, mas está se tornando um deserto, onde poucos vão poder ficar.
Aí até vem a questão do mundo de E aí a regeneração, gente né? está perdendo a nossa condição humana, né, para nos tornarmos animais do deserto, né? Como a víbora, o escorpião, sempre prontos o quê? A defesa, a questão da hostilidade. Que cada vez que eu busco a competitividade, aí eu vou ter, a minha ideia central vai ser destruir o outro para mim ser melhor do que ele. Então, né, para conseguir sobreviver. Então, é uma coisa assim que a gente tem que refletir bastante, né? Porque se a gente busca espiritualidade, nós vamos ser porque é a margem do mundo. A sociedade não vai entender isso. E aí a gente vai ficar, né, bem assim, isolado. Então, essa experiência nossa no mundo vai ser cada vez mais desafiadora, né? O Gleiser ainda fala que ele esperava que a pandemia, depois da pandemia, o mundo fosse melhor. E, no entanto, você vê, depois da pandemia, depois de tudo que se passou na pandemia, do sofrimento que houve, as pessoas ainda temos vários cenários de guerra, né? Quer dizer, a memória nossa para o sofrimento ainda é pequena, ainda teria que ter um pouco mais de ideia dessas questões, né? E se a gente não entra no jogo, o que quer dizer? A gente não for ceder a essas regras de disputa, né? Nós vamos ser hostilizados pelo mundo. É o sim, sim, não, não, né? É, e às vezes é assim mesmo, né? Quando a gente está num grupo assim que você tem uma postura, né? Um pensamento diferenciado, você se sente assim, altamente hostilizada. Em determinados ambientes não abre a boca para falar de um assunto espiritual que o mundo não te aceita. Então, às vezes a gente tem que ser bem silenciosa, né? Para manter a Só tranquilidade. manter Mesmo só porque um a estado gente tem mental de que prece para ver se consegue é, melhorar um pouco, né? mesmo porque a gente tem que entender, né, que cada um está num degrau evolutivo e você vai ver o olhar seu da vida vai ser de acordo com aquilo que você já descobriu por dentro. É aquilo que você falou anteriormente aí. É muito difícil uma pessoa entender dessa paz quando ela ainda não Pronto, conseguiu visualizar um caminho diferente daquilo. Então, é só a educação, o tempo. E a tentativa nossa não de competir, mas de cooperar uns com os outros, né? de Nós dar o podemos exemplo, né? dar o exemplo, no silêncio no silêncio mesmo, silenciar a oração, a vibração positiva. Quando o outro está escorregando, você conseguir sair daquela faixa e manter um nível mental de serenidade, de tolerância grande. São as experiências desafiadoras que a gente está tendo que viver hoje. É o deserto. É Que a viver no gente... deserto, né? E agora nós vamos lá no capítulo Sim. 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 20, que é quando fala que a felicidade não é deste mundo. Olha como é que eles começam. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mesmo, desculpe, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouve, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Então a gente vê aqui, né, que não é do lado de fora, né, na riqueza, no poder, na juventude, que a gente vai ter a felicidade. Que a felicidade é uma coisa que vai além disso tudo que todo É. mundo busca, Aqui né? não Porque é, você aqui não acha é área assim, de lazer, né? É área de trabalho.
é o que o Aloysio não, o Haroldo fala, né? Se você está encarnado, é que alguma coisa deu errado, né? É, E aí você tem que fazer o quê? Tem que aproveitar o tempo para poder. Quem está aqui está correndo atrás do prejuízo, porque tem alguma coisa para ser resgatada, algo para ser resolvido, aprimorado, aprimorado, desenvolvido. desenvolvido. Não é uma coisa assim. E quem segue, quando a gente começa a tentar seguir Jesus, pode saber que para o mundo a gente vai ser um estranho. Assim, não vai existir esse aplauso que às vezes a gente fica tão imperfeitamente querendo, né? E aí é o que ele fala, que As às vezes pessoas, as pessoas estão, que a gente vê a pessoa assim, a pessoa está fazendo as coisas do jeito que ela quer, ou às vezes até de forma criminosa, e estão felizes, felizes, entre aspas, né? Aí ele fala, não, porque elas estão adaptadas ao deserto, são as que são adaptadas ao mundo, né? E aí adotam esse padrão de, quem adota o padrão de vida, o modelo de Jesus, se sinta inadaptado, porque o ambiente é hostil a ele. Quer dizer, é um deserto, quer dizer, quem que vive, quem que consegue viver bem no deserto? A serpente. Se você não é essa serpente, você é frágil. E se você é frágil, você vai sofrer. É onde Jesus está interessado nesses, né? Que são aqueles que estão têm mais sensibilidade para aderir receberem a à sua proposta, mensagem. né? Aderir à proposta do Evangelho. Qual que é o seu propósito? A expositora essa semana passada falou disso, né? Qual é o seu propósito na vida? No seu caminho, você está fazendo o quê? Para quê? Como? É as perguntas que essa semana eu vi no Instagram alguém falando sobre depressão. Como sair da depressão? Primeira coisa que tem que você perguntar, qual que é o seu propósito? Porque ficar em depressão, às vezes, né, é o seu propósito. Fica lá. Eu, inclusive, estou exercitando, eu gosto muito de escrever na questão de conversar, né? E aí eu fiz um propósito de vida para mim, e todos os dias eu leio meu propósito de vida, que é simples, não vou contar para vocês, é uma coisa muito minha, mas assim, você tem que ter ele como foco, um foco Já primordial deu a mesmo. vontade, já é alguma Escrever, coisa. Você né? vai fazer? Não sei, né? Amanheceu, você lê. O meu propósito de vida é esse. Então, qual o caminho que eu preciso traçar para chegar no propósito? E à noite também você tem que fazer essa reflexão. O que eu fiz hoje que me afastou do propósito? Hum. Porque aí a gente vai conseguindo ter mais equilíbrio, né, em relação às situações, às pessoas, às coisas. Eu faço muito, sabe o quê? Escrever cartas que depois eu não entrego, eu rasgo. Porque aí a carta direcionada a uma pessoa em relação a um sentimento que é meu, né? Não é dele. Porque Né? Não é do ele nem outro. sabe o que eu estou escrevendo, nem Aham. vai saber. Aí eu escrevo. Dentro desse processo de escrever, eu faço uma reflexão para mim. E aí no final, eu não tenho essa necessidade mais de entregar a carta, porque o problema não era com ele, era comigo. Entendeu? Então, é um processo, por isso que eu gosto muito a gente escreve, nós perdemos essa prática por conta de Da escrita, né? computador, da escrita manual, e ela é essencial para você pensar nisso e fazendo. É uma forma, por exemplo, a arte, as pessoas, como a pintura, elas se expressam. Então, é uma expressão humana, é a forma de se exprimir. Agora vem a inteligência artificial, nunca que ela vai fazer isso, trazer isso para você. Essa é uma sensação única. E Então, o que nos torna diferentes é a nossa capacidade de reagir. É o que a é, doutrina fala. Quando a gente realmente estiver reagindo às situações, às pessoas e às coisas como Jesus, vai estar tudo certo. hum, E a gente sempre acha assim que a questão é com o outro, é aquilo que você falou, né? O outro é errado, o outro não atende a minha expectativa. Não, é como que eu estou reagindo aqui, é a leitura inicial que você fez, né? Como que eu reajo àquilo que o outro me faz? É isso que faz a diferença. e às vezes nem é o outro, é o mundo mesmo que está fazendo. Ontem no estudo nós estávamos falando da mediunidade, que tá tudo bem. Você, de repente você está no centro, você está lá na reunião,
assistiu, tá tudo certinho, tá bom, né? Você fica, ai, olha, vontade nem de ir embora. Eu não queria ir embora, eu queria ficar aqui, vontade de ficar mais um pouco, fica, mas até fica mais um pouco e tal. Só que aí a hora que você sai na rua, bate o dedão do pé, o que que você vai fazer? Praguejar. É aquela passagem do Nesse Evangelho, minuto, né? você já desceu a ladeira. Na Quando hora que você Jesus desce a fala, escada, literalmente, você pode pensar nisso, né? Desceu a escada do centro, ali o centro espírita tem acho que uns 30 degraus, não sei, nunca contei. Mas quando você desce, você já está descendo mesmo, entendeu? entrou na Psiquicamente você aldeia, também desce. Entrou no mundo, entrou na aldeia. entrou na Aí, aldeia. A grande questão é essa, gente, não entrar na aldeia, é a recomendação de Jesus, né? é, Sempre. E vamos lá, agora no capítulo 3, quando é ele, dois, né? Kardec Não é dois, estuda, não? não, é 3, estava marcado errado. É Ah, então não. destinação da terra, causa das misérias Ah, é humanas. isso mesmo, tá certo. Do item 6 ao 7, acho que é isso. É, a situação material e moral da humanidade terrena, nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que o habitam. Então, a gente já viu lá na leitura anterior, né? É um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui, temos que entender o quê, né? Que a terra, né? Aí ele continua falando, olha, pois bem, figure-se a terra como um subúrbio. Eu gostei muito dessa expressão, né? Subúrbio. Subúrbio. E a gente se acha, né, na elite. É um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente Simultaneamente. tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porque não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Então, quando a gente entende a destinação da Terra, e a gente sabe que é realmente o planeta, né, de prova e expiação, então a gente não vai criar a ilusão de que aqui é deleite. Não é deleite, ainda não é. Porque E assim como mesmo nós com. temos um propósito, a Terra também tem o seu. E tem um prazo também. E esse prazo da Terra, o nosso é de acordo com o nosso livre-arbítrio, com a nossa evolução individual. Mas o da Terra não, o da Terra vai seguindo o caminho dela e vai ter esse momento que a gente sabe, em que ela vai se transformar para receber o quê? Espíritos que já estejam mais numa condição. Que é o que a gente fala, não é uma questão de castigo, que às vezes a pessoa diz, a pessoa vai ser expulso. Não, ele só não vai ter mais afinidade com aquilo, é uma questão de afinidade mesmo. Nós estávamos estudando ontem no livro aquela questão dos locais assombrados. Por que que te assombra? Te assombra porque você fica com medo, e aí, se tiver algum espírito ali que está com má intenção ou que está com brincadeira, ele vai achar graça. Mas teve um espírito que se apresentou pro Chico e ele não deu bola para ele, ainda pediu ajuda para ele, e ele falou, pô, bem que me falaram que aqui não ia ter jeito. Então, tudo é uma questão de sintonia de afinidade. Então, a gente vai ter que, como o planeta está caminhando, nós temos que manter o nosso caminho para que a gente continue afinizado com com o que vai acontecer, caminhar junto com ele. Quem caminhar no sentido contrário vai ficar para trás, né? Agora ele cita o livro Cartas de uma Morta, capítulo A Terra, o obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. Aí olha ela descrevendo a Terra, né? Lá está a Terra com seus contrastes destruidores. Olha, ó, contrastes, a dualidade, Na né? realidade, não é ela, né? Acho que é o instrutor, né, que vai falar sobre isso. É. Os ventos da iniquidade vaguem de polo a polo entre os braços angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que vistes é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade,
atormentada nas calamidades da guerra. Lá alimentam-se as almas com as substâncias amargosas das dores e sobre a superfície da vida. É o direito do mais forte. Então, quando fala aqui, né, emitidas pela humanidade, né, o que vistes é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade. A atmosfera psíquica do planeta é o quê? É a média, a soma, né? A média, soma-se as nossas vibrações e tem-se uma média. Então, não adianta a gente imaginar também que eu vou ser feliz sozinho, porque não existe isso. Enquanto eu estou aqui, eu preciso do outro para minha felicidade, porque a vibração da Terra e os efeitos salutares que ela pode produzir para a gente vão estar o quê? Direcionados não, perdi o termo aqui. Assim, dentro das vibrações que a gente mesmo emitir. Então, a nossa responsabilidade com o vizinho existe, com o outro existe, porque não dá para eu ser uma bolha e criar uma felicidade dentro da minha própria casa. É como você, quando você faz o seu culto do evangelho no seu lar, ele atinge também a vizinhança, a em volta ali. Então você tem que vibrar por É, eles também, pensar, imaginar, abrir esse leque, no sentido de que mais pessoas sejam beneficiadas. Qualquer estudo, até o nosso mesmo, a gente sabe que a espiritualidade tem capacidade, embora a gente faça de forma assim simples e humilde, mas pode atingir mais pessoas. é a nossa, Porque o que é importante a gente perceber, e eu vejo muitas pessoas pronunciando isso, mas eu sou imperfeita. Gente, mas dentro da nossa imperfeição, você tem a sua migalha, que eu acredito que vai ser o próximo versículo, que ele vai dar a solução de onde vem o de onde alimento. vem alimento. Então, é o que a gente conversou ontem, né, Rita, em relação a uma instituição. Um salário mínimo não mantém um idoso. Ele não consegue sobreviver hoje no país que a gente vive com um salário mínimo. Não tem jeito. Agora, para uma instituição, a soma de muitos salários é capaz de dar uma qualidade de vida melhor para cada um deles. Não uma ostentação, mas a gente vê assim, a gente tira É uma pessoas multiplicação, né? Porque de uma vulnerabilidade social grande, que você vai ver onde ele está morando, como que ele está vivendo, você fica assustado. E quando você vai para a instituição, apesar de existir o preconceito de alguns, você vê assim, o quanto dignidade, que a né? qualidade de vida dele melhora, dignidade mesmo. Gente, você poder tomar um banho todo dia, você se alimentar todos os dias, você ter alguém para te limpar, Dá um né? remédio. Te dar um remédio na hora certa, te dar uma alimentação numa hora certa, é pouco? É. Porque espiritualmente falando, a gente precisava aumentar esse leque de afetividade, de amorosidade, de valores mais espirituais. Mas o valor material também, quando ele é atendido nas suas mínimas exigências de asseio, de higiene e de bem-estar, isso também é uma coisa grandiosa. E aí a gente vê, ele está lá na mais completa vulnerabilidade social, morando mal, comendo mal, Muitas vezes revoltado. revoltado. Às vezes, gente, é triste falar, né? Mas a gente recebe pessoas que estão dormindo com os ratos, passeando em cima dele, porque não tem condição de higiene para limpar, não consegue fazer sozinho. Então, é um aspecto de dignidade humana que a gente tem que ter o compromisso de ajudar uns aos outros para sair desse, dessas diferenças tão É, gritantes né? E são que o essas planeta coisas ainda que o bem ou traz, né? mal vai trazendo essa uma vibração maior. E nós temos que pensar também que essa nuvem que ela enxerga, né, que é ela está vendo a Terra de longe como um nevoeiro escuro cobrindo, e no livro do André Luiz também tem uma passagem dessa em que ele vê e pergunta, nós temos que pensar que não é só vibração de encarnado.
É a vibração de encarnado e desencarnado, que ainda são muito em número muito maior. Tudo aquilo ali é vibração. Então, tudo que está ali, seja ele visível ou invisível, faz parte dessa comunidade, dessa humanidade que vive aqui nesse planeta, que está vinculada ao planeta, vamos dizer assim. Não só que está encarnada nela. E é isso tudo a gente tem que tentar melhorar. Com o quê? Com a nossa consciência, a gente melhorando, a gente vai melhorar a consciência tanto daqueles encarnados quanto dos encarnados que estão por perto de nós, e isso é que vai mudar o mundo. Vai fazer com que haja uma evolução. É a nossa escolha, o nosso propósito que vai fazer isso. Que é onde Júpiter, onde os outros planetas já foram mais além. Por quê? Porque fizeram melhores escolhas do que as nossas. Né? Não escolheram a guerra, como nós estamos escolhendo, infelizmente, ainda. Muita gente ainda. E mesmo assim, uma coisa que tem me impressionado muito é o vínculo que as pessoas têm com a guerra ainda que não estejam lá. Esse interesse que as pessoas têm de saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, e tomando partido, se fulano é bom ou ruim, quem é melhor. Não é, está todo mundo. Se está na guerra, tem um trem errado. Não é, a guerra não é para existir, simples, ponto final. Não tem certo, nem tem errado. Tem só pessoas que não estão conseguindo se entender, que não tem um diálogo. Porque onde tem um diálogo, não tem essa disputa. Essa disputa é a disputa própria de quem se adaptou ao deserto, não é? Aí ele fala, ó, triste existência dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns ali as assassinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade, que aqui não Que, conhecemos. Obscuro planeta de exílio e de sombra. Por tal motivo é que este mundo necessita de golpes violentos e rudes. olha Então, só. se a gente ainda vive esses golpes violentos e rudes, né, é porque a gente está precisando ter mudança de atitudes, né? Atitudes no bem, atitudes. É aquilo que fala, né? A reencarnação é que vai determinar gestores do órgão os, que os abusos sejam corrigidos pelos próprios protagonistas. E aí você vê assim, se eu provoquei guerra lá, da próxima vez eu volto naquele povo para corrigir o ambiente hostil que eu mesmo criei, através da guerra que eu provoquei. O garimpeiro, ele está lá explorando a floresta, mas depois ele volta para essa mesma floresta para Eu senti corrigir, falta dela, né? sentir o efeito daquilo que ele mesmo provocou, né? É a lei de causa e efeito, né? É. Nosso compromisso é ajudar, mas quem negligenciou o conforto, o bem-estar, né, de um Yanomami, por exemplo, vai reencarnar como Yanomami e sofrer com aquele mesmo quadro que ele mesmo patrocinou. Assim é a vida. Se nós ainda estamos sofrendo, em virtude dos quadros que a gente mesmo, né, patrocinou. E aí ele vai lá para o livro O Espírito da Verdade, capítulo 1, que fala, né, dos excessos que a gente tem no mundo, mas que, na realidade, os problemas do mundo. Olha lá, o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. E é E aí verdade, né? ele tocou na ferida, né? Ah, você é contra a garimpagem, você é contra o que acontece lá, mas a sua aliança não é de ouro? Aí aqui. Quanto ouro você precisa para viver? Quem alimenta essa indústria é você mesmo, É né? você É mesmo. o que a gente tem que pensar, né? O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. Quer dizer, porque aí entra a disputa, né? Sempre disputa. Olha só, a gente falou anteriormente da questão da disputa, né? Do deserto. Então, quanto mais você quer ter, Ele, mais você vai disputar. ele lembra do filme, né? A Morte e Vida de Severina, né? Que é uma poesia, né? Do João Cabral de Melo Neto, é lindo. A música chama Funeral de um Lavrador. É a parte que te cabe deste latifúndio, né? É a terra que querias ver dividida, mas o que que te sobra? O lavrador, né? Que lavrou uma terra, que viveu por um latifúndio, mas o que que sobra para ele? 7 palmos, né? A única terra que ele vai ter na vida,
no mundo é a terra onde ele vai ser sepultado. Deputado. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias da ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. É porque a gente sempre ainda faz aquele assistencialismo, ainda é muito difícil a gente fazer mesmo, de fato. A caridade mesmo, que resolve, que promove, seria, a gente tem que promover o cidadão, mas a gente acaba sempre fazendo aquela questão do assistencialismo. E aí é onde que ele fala, né, que nós falamos da semana passada, que a pessoa acaba desfalecendo. É, E o único remédio para sanar tudo isso, o que que é? O Evangelho. é verdade. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e inspiração do Divino Mestre pela emoção, pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inominável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há Não há solução. solução. Achei bonito, ele não leu isso não, mas eu achei interessante. Bezerra, né? Nos convidando aí a uma postura diferenciada. Aí ele vai no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, aí que é onde fala, ó, os males que afligem os homens na Terra têm por causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens se tornam reciprocamente desgraçados e se punem uns aos outros. Quer dizer, se a gente se deixar contaminar pela força que a multidão exerce, se a gente não quiser ser diferente, porque, como a gente está estudando essa parte toda, quem segue Jesus é um estranho no mundo, mas a gente precisa ser estranho. Ser estranho no Evangelho é contaminar o outro para o bem. Então, que a gente não se perca aí nesse labirinto fazendo o caminho contrário, que é deixar a força da multidão e dos equívocos que ela atravessa, essa hostilidade, essa disputa que o mundo existe, que a gente não se deixa dominar por isso. Se a caridade e a humildade substituírem o egoísmo e o orgulho, eles não mais buscarão prejudicar-se mutuamente, respeitarão os direitos de cada um e farão que reine entre si a concórdia e a justiça. Então é lindo, né? É achar o ponto certo, né? Que a vida é esse constante, né? Afinar e desafinar, mas que a gente tem que buscar, né? Jesus mesmo para seguir esse É. E o duro é esse caminho de. equilíbrio, né, que ele fala. Achar esse, que ele fala, né? A gente basicamente vive essa situação. Enquanto a gente não achar esse equilíbrio, esse ponto do doce que ele chama, né, na Terra, ele ainda vai ser um lugar de sombra e de exílio. Ele lembrou daquela música que chama Mundo Escola, que ela fala assim, ó, Mundo Escola, teu endereço é o sistema solar. Pobre terceiro, és nave de água, de terras, de fogos e ares e homens. Mundo Escola, sobre o bem toda a vida evolui. Contra o mal que se oculta, anjos meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerro de ouro. E após pranto de redenção, haverá um verdadeiro altar dentro de nós, na terra, a regenerar. Aí fala Essa muito. terra, É, essa a terra, né? regenerar, É, nós, é. somos nós, dentro de nós. Aí ele fala: teus grãos maduros já vão germinar pela aprendida humildade na rotação, translação do amor. Tu serás bendita esfera da vida e universidade da paz. A terra, né? Quem vai estar nela? Nós. Né?
Quer dizer, que são Então, prantos que ele não é fala, o mas são pranto, prantos não é de. o pranto de rebeldia, né? É o quê? A matéria-prima dos sentimentos nobres que a gente precisa ter. É isso, chegamos ao final, né, Rita? Na nossa hora. Vou terminar com Cassimiro Cunha. É um bilhetim fraterno, a poesia de hoje. Meu irmão, prossigamos no trabalho dia a dia, procurando com Jesus a verdadeira alegria. Se no caminho desapontam problemas a resolver, perseveremos no bem, cumprindo o nosso dever. A dor faz parte da vida. Ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem já sabe esquecer e perdoar. Incompreensões, dissabores, não desistas de servir. Silencia e segue em frente na construção do porvir. Uma semana aí de muita paz para todos nós. Até semana que vem, se Deus quiser. Muita paz para todos. Tchau, tchau.